Hoje nós vamos falar do Cântico dos Anjos, In Excelsis Deo. E ele está, então, no capítulo 2. O capítulo 2 é o capítulo do nascimento, no Evangelho de Lucas. Versículo 1, e nós vamos acompanhar do versículo 1 ao 20, nessa manhã. E eu vou ler alguns trechos, em vez de ler todo o trecho e voltar a falar sobre cada um dos pontos, eu vou ler alguns trechos e vou comentar, então, em partes do texto. Lucas 2, eu estou lendo aqui da Almeida século 21, e diz assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que o mundo inteiro fosse recenseado. Evidentemente, quando fala do mundo inteiro, aqui está falando do Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um em sua cidade. Nós comemoramos aqui hoje, simbolicamente, mas comemoraremos no dia 25, próximo daqui a 3 dias, o nascimento de Jesus. Essa é uma tradição cristã. Não existe absolutamente nada que nos diz que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas os cristãos, no mundo inteiro, usaram essa data e usam essa data para comemorar o seu nascimento e comemorar o Natal. Não existe absolutamente nada de errado nisso. Eu incentivo que devemos fazê-lo. Se vamos comemorar o nascimento de Jesus, devemos ter uma data para isso. Como não sabemos a data exata, vamos seguir a tradição cristã e vamos comemorar no dia 25. Alguns, e eu já li vários estudos sobre isso, alguns vão dizer que Jesus nasceu exatamente no dia 25. E aí eles têm uma série de argumentos para estabelecer o dia 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. Outros não estão tão seguros assim e têm argumentos contrários que diriam que essa não é necessariamente a data. Novamente, não importa. Sabemos que Jesus nasceu. Outra coisa que é importante para nós, e a gente tem repetido aqui durante todo esse mês, ao olharmos para esse texto, é que sabemos que se trata de algo histórico. Isso não é ficção, essa não é uma lenda. Jesus não é um personagem fictício. Jesus não é o fruto de uma lenda cristã. Jesus é real, ele existiu de fato, ele nasceu de fato, e mais do que todos os evangelhos, o evangelho de Lucas é um daqueles que procura colocar o seu nascimento, a sua vida e a história da sua vida de maneira histórica. Nós falamos sobre isso logo no primeiro domingo. Lucas começa dizendo que isso aqui é um documento que foi escrito a partir de testemunhas oculares, a partir de investigações. Ele fez uma apuração precisa de todos os fatos que ocorreram e ele os narra desta maneira. Então, embora nós não tenhamos a data, nós podemos ter confiança de que isso aconteceu, e nós sabemos que isso aconteceu, de acordo com esse texto, na época em que César Augusto era o imperador romano, e que, como Roma dominava o mundo daquela época. Diz que, por causa desse recenseamento, isso era uma forma dos romanos manterem controle no império, e eles mandam, então, que cada um deve se alistar em sua própria cidade. Por causa disso, no versículo 4, José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Então, a gente vê que nesse edito do imperador, de que todos deveriam ir, ou nesse decreto do imperador, de que todos deveriam ir e alistar-se, cada um em sua própria cidade de nascimento, isso força com que esse jovem, ou que essa família que estava se formando ainda, Maria era comprometida de casar-se com José, ela se achou grávida por obra do Espírito Santo, como nós lemos no capítulo 1. No entanto, eles estão indo, então, agora cumprir com esse decreto e com essa obrigação diante do império de fazer um alistamento. E eles se deslocam de Nazaré, que era a sua cidade, para onde eles estavam residindo, para Belém. É importante isso quando a gente olha dentro do drama dos evangelhos, é que
O fato de morarem em Nazaré nos mostra, mais uma vez, aquilo que falamos na semana passada. Se tratavam de camponeses, se tratavam de pessoas simples. Os pais de Jesus, a sua família, era uma família de pessoas simples e humildes. Por isso, como falamos na semana passada, quando eles vão apresentá-lo, eles não têm uma oferta de pessoas que têm posses, eles trazem a oferta por sacrifício, a oferta de um pobre. Eles eram simples e humildes. Eles se deslocam de Nazaré, dessa região na Galileia. Galileia dos gentios era uma área para a religiosidade, para os líderes religiosos daquela época, era uma área desprezível. Mas é justamente nessa região onde Jesus vai iniciar o seu ministério, nessa região que Jesus vai gastar a maior parte do seu tempo ministrando as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, as pessoas simples e humildes ali. Então, existe um tema aqui no Evangelho de Lucas que vai ficar muito bem claro para a gente, mas que a gente já começa a ver ele se desenvolvendo aqui a partir dessa narrativa, onde ele mostra que essa família vai de Nazaré para Belém, a cidade do rei Davi. Na verdade, aqui está falando, Belém é a cidade do nascimento de Davi, a cidade de Davi nas Escrituras é Jerusalém, e a gente só vai encontrar aqui nesse texto essa citação de Belém como cidade de Davi, está falando do nascimento, da linhagem da família de Davi. Davi era conhecido como o Belemita, justamente por ter nascido na cidade de Belém. Então, quando se fala da cidade dele, é do seu nascimento. Quando eles chegam lá, então, a gente encontra a primeira cena que eu gostaria de me deter mais aqui nesse versículo. E a primeira cena é dessa família de Nazaré que vai a Belém. O André, ao fazer a leitura de Mateus, hoje já diz aqui que isso é um cumprimento das Escrituras, Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será rei em Israel. Quando eles chegam, então, nessa cidade, a primeira cena que a gente vê aqui é que não havia lugar para eles na hospedaria. Evidentemente, uma cidade pequena, as pessoas foram para lá para cumprir, então, com o decreto do imperador, e nessa pequena cidade não tinha lugar ali na hospedaria que eles procuraram se abrigar. Muito provavelmente se tratava de uma casa de 2 andares. O andar de cima era onde as pessoas residiam, o andar de baixo era onde eles guardavam os animais. E eles chegam lá, então eles seriam hospedados com a família no andar de cima. Essa hospedaria não é como um hotel, como a gente imagina hoje, onde faz o check-in, você vai para o seu quarto, alguma coisa assim. É mais ou menos como o quê? Nem uma pensão, é mais ou menos como uma casa de família que abriga pessoas. Então era isso, eles se hospedariam com uma família que os abrigaria lá. Essa era a hospedaria. E o andar de cima, então, onde a família residia, o andar de baixo, onde guardavam os animais. Não havia lugar. Eles estão lá, chega a hora do nascimento, diz aqui no versículo 6, enquanto estavam ali, chegou o tempo de ela dar à luz, Maria. Chega a hora do parto. Não tem lugar para eles. E diz que ela teve o seu filho primogênito. Então, o filho nasceu naquelas condições, sem um lugar adequado. Diz assim, que ela envolveu-o em panos. Isso é um costume antigo, não tão antigo assim, talvez algumas pessoas são aqui velhas o bastante, como eu, para lembrar de uma época em que as crianças eram envolvidas realmente em bastante pano e tudo mais, para manter o corpinho firme, sei lá, alguma coisa assim. Naquele momento, há nesse costume, possivelmente para preservar a criança também do frio, né, do tempo. Então, eles envolvem ela em panos. E diz que colocou numa manjedoura, uma colcheira. Lembra que o lugar de baixo era onde ficavam os animais. Então, implementou ali, eles fizeram ali uma espécie de berço e colocou o menino lá, porque não havia lugar para ele naquela hospedaria. Isso é incrível, novamente, nessa narrativa lucana. Deus vem ao mundo, Deus envia o seu Filho ao mundo. Jesus é Deus, então nós podemos dizer assim, é Deus vindo ao mundo na forma do seu Filho, na segunda pessoa da Trindade. O Rei do Universo,
Criador de todas as coisas, aquele de quem tudo procede, dono de tudo. Nas Escrituras a gente vai encontrar as referências sobre ele como sendo dono de tudo. Inclusive, se fôssemos ser mais específicos, ele fala assim, ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. No seu nascimento, as condições do seu nascimento são condições extremamente precárias. No seu nascimento, ele entra ao mundo da maneira mais mundana, a gente pode dizer assim, possível. No seu nascimento, ele é colocado lá entre lugar onde estavam os animais, e ele tem que passar as suas primeiras horas da sua existência numa manjedoura, num estábulo. Essa é a maneira com que ele vem a esse mundo para fazer a salvação. Isso nos diz muito novamente acerca do caráter desse Deus, isso nos diz muito novamente acerca do amor e da bondade desse Deus. Paulo mais adiante vai falar, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer assim, porque vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós. O Rei do Universo vem a esse mundo. O Rei do Universo, ele despe-se da sua glória e da sua majestade, entra esse mundo na fragilidade de uma criança, que não tem sequer, nas suas primeiras horas, um berço adequado, um lugar adequado, onde os homens não recebem. É interessante isso que João vai dizer, ele veio para os seus, e os seus não receberam. De certa forma, é isso que o texto de Lucas está nos dizendo aqui também. Não havia lugar para ele no seu nascimento, não havia lugar para ele quando ele vem. Os homens não recebem, o mundo não recebe. Essa é a maneira mais humilde de Deus manifestar o seu amor e a sua bondade e a sua graça. Outra cena que a gente encontra aqui está nos versículos 8 a 16, e são os pastores no campo. E novamente, nessa narrativa lucana, a gente vai encontrar esse mesmo tema da humildade expresso aqui. Versículos 8 a 16 diz assim, naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo, à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, esses pastores estão lá no campo, e de repente, é noite, eles estão no campo, isso significa que não havia muita luz. Podemos dizer que eles estavam na escuridão do campo, iluminado talvez pelas estrelas, pensando que fosse um céu estrelado, não sabemos, podia estar nublado naquela noite. É noite, eles estão no escuro. E de repente aparece entre eles o anjo do Senhor. Lucas usa a mesma expressão aqui que ele usou no capítulo 1 para falar desse anjo do Senhor. Nós podemos crer que esse é o mesmo anjo que aparece então no capítulo 1, ou seja, que é o anjo Gabriel, que aparece a esses pastores. E a glória do Senhor o cercou de resplendor. A palavra glória usada aqui é doxa, que é justamente que é esplendor, que é brilho. Ou seja, a luz brilha no meio das trevas. Este é um tema do Evangelho de Lucas. Esse é um tema do Salvador vindo ao mundo. É a luz brilhando no meio das trevas. É um mundo em trevas sendo iluminado pela luz da presença divina. E é isso que acontece aqui. Os pastores, no entanto, eles representam a cultura mais simples e humilde naquele tempo antigo. Os pastores eram simples camponeses, pessoas pobres e humildes. De fato, a profissão de pastor, naquela época e naqueles dias, era uma profissão desprezível
para aqueles que eram sábios. Então, essas eram pessoas humildes, no campo, desprezadas por muitos, e eles estão lá, em trevas, e a luz brilha para eles. E a luz que brilha é o resplendor da glória do Senhor, que aparece justamente com essa visão que eles têm do anjo. Eles ficam com medo do que está acontecendo, e o anjo diz a eles algo extraordinário. O anjo diz assim: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Novas de grande alegria. O termo grego é evangelho. É isso. Essa é a palavra. Aquilo que nós chamamos de boas notícias. Evangelho. Pensa bem. Quais foram os primeiros a receberem nessa história o evangelho? Os pastores no campo. Quem eram os pastores no campo? Pessoas simples e humildes. Mais adiante, Jesus vai entrar na cidade, na sinagoga em Nazaré, vai tomar o texto do profeta Isaías e vai ler e vai dizer assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar boas notícias aos pobres. Está aqui. Os pobres e os humildes são os primeiros a receberem as boas notícias de salvação nessa narrativa de Lucas. E é isso, ele está construindo isso dentro da sua narrativa e dentro do seu evangelho. Eles são os primeiros a receberem isso. O que é o evangelho? É importante que a gente note que aqui está anunciando essas boas notícias, que a gente chama de evangelho. Que boas notícias são essas que eles estão anunciando, que vai trazer alegria para todo o povo? As boas notícias são que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O evangelho são as boas notícias de que Deus veio a esse mundo para salvar pecadores como você e eu. Essa é a mensagem do evangelho. Este é o evangelho. O evangelho são as boas notícias do favor de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus para a nossa salvação. Agora é bem interessante isso. Nós vemos que Lucas cita César Augusto ali, logo no começo desse capítulo 2, e fala do decreto de César Augusto. Naquela época, César Augusto era conhecido como o Salvador do mundo. Esse era um dos títulos do imperador. Ele era o Salvador do mundo. O seu nascimento, de fato, foi anunciado como boas notícias. Quando ele nasceu no Império Romano, o seu nascimento foi anunciado como evangelho, como boas notícias, como um anúncio de boas novas do nascimento desse Salvador do mundo. Havia uma litania oficial no culto ao imperador, que era conhecida como Res Gestae. E ela dizia que César Augusto, nessa litania, ele é posto como o Salvador, que inaugurou uma nova era de paz, ordem e prosperidade, satisfazendo aos anseios da humanidade. Então, numa época em que Roma se apresentava, de certa forma, como salvadora, através da figura do seu imperador, Roma se apresentava, de certa forma, como aquela que iria promover paz, prosperidade, bem-estar, satisfazer os anseios dos homens. Lucas coloca na sua narrativa o nascimento de Jesus, contrastando exatamente isso. Os anjos dizem: não, o Salvador não é o imperador. O Salvador verdadeiro, o Salvador do mundo, de fato, é o Cristo, o Senhor. E aí a gente encontra novamente esse contraste aqui em Lucas. Ele já anuncia, através do anjo, de imediato, que o imperador não é o Senhor, que César não é aquele que domina e governa sobre todos, que Cristo, na verdade, é Senhor. E isso vai se tornar, mais adiante, a declaração dos cristãos, que talvez vai causar-lhes mais problemas com o Império Romano, é quando eles
recusam-se a reconhecer César como Senhor e reconhecem Cristo como Senhor, como essa declaração de fé. Uma declaração de fé altamente controversa naqueles dias. Mas por que eles fazem isso? Porque eles recebem Jesus. Jesus vem como Salvador, e esse Salvador é Senhor de tudo e de todos. Então, o Evangelho são essas boas novas, as boas notícias de que Cristo, Senhor, é o Salvador, que a salvação vem por meio dele somente, que ele é o verdadeiro Salvador. E isso, então, deveria representar alegria para todos, diz aqui, alegria para todos os povos, para todo o povo, para todo mundo. Alegria é também um tema presente nesse Evangelho de Lucas. E ela, no Evangelho de Lucas, não é uma resposta emocional causada por circunstâncias favoráveis ou pela presença de bens ou quaisquer coisas assim. Alegria é o resultado da manifestação, presença e atuação de Deus. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai encontrar que a alegria está associada a isso. A manifestação, a presença e a atuação de Deus. É isso que traz alegria. Então, esse Evangelho e essa manifestação de Deus e essas boas notícias no nascimento do Salvador deve significar alegria para todos. Alegria acompanha o Evangelho da salvação. Nós falamos isso na semana passada, e eu citei isso na semana passada, sobre a perda da alegria, no Salmo 51. Né? Quando a gente perde esse senso da presença de Deus, o que vai embora de nós é a alegria da salvação. Com o senso de que dependemos de Deus e precisamos de Deus e nos voltamos para Ele e que a nossa salvação vem dEle, quando nós recebemos isso, o que isso nos traz? Alegria. Alegria de sermos salvos. Alegria de que Ele nos salvou. Essa alegria ligada à salvação é a mesma alegria que está ligada à libertação dos cativos. Salmo 126, quando o Senhor trouxe de volta a Sião aqueles que estavam no cativeiro, foi como um sonho para nós. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. A alegria dos remidos, a alegria da salvação, e é isso que o anjo está anunciando aqui. A terceira cena é propriamente a cena do cântico dos anjos. Glória in excelsis Deo. Diz aqui, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama, ou então como traduz a NVI, paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. As duas traduções aqui estão mais próximas ou são melhores do que aquela tradução talvez mais antiga que a gente está familiarizado, ou você talvez esteja familiarizado, eu estou, em que diz paz na terra aos homens de boa vontade. Essa tradução não é boa, apesar dela falar aos homens de boa vontade. É uma tradução que foge mais do original. O que está dizendo aqui, na verdade, está anunciando aqui a graça de Deus, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Então nós temos duas coisas aqui. Nós temos nesse cântico apontando para o alto, para Deus, para cima. Glória nas alturas. Aponta para Deus, glória a Deus, e aponta para os homens, para a terra, para baixo, paz na terra, paz para a humanidade. A gente encontra aqui a declaração, novamente, lucana, de que não é César o Senhor, mas de que Deus continua reinando. Deus reina nas maiores alturas, Deus reina sobre todo mundo, Deus reina sobre todos. E aí, um exército angelical, diz aqui, um grande exército celestial, uma grande multidão do exército celestial, não sabemos quão grande era, mas é um exército grande, celestial, está cantando. Aqui nós encontramos
um exército anunciando a paz e não a guerra. O exército, que é símbolo de força para a guerra, para o confronto, para resistir. Quando Jesus está sendo preso mais tarde, os seus discípulos vão tentar salvá-lo. Ele diz assim: olha, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele enviaria um exército para me salvar. Um exército celestial para me salvar. Mas o exército celestial que a gente encontra aqui não é o exército que vem para lutar. Não é o exército que vem para fazer guerra. Não é o exército que vem com armas para destruir. E nós encontramos a narrativa das Escrituras que esses anjos têm poder. E eles podem fazer coisas assim. No entanto, nos evangelhos a gente encontra essa mensagem. O Deus, Senhor do universo, vem estabelecer a paz. E Ele não vem pela força da espada. Ele vem estabelecer a paz por meio do seu Filho, que eventualmente vai se entregar, não vai resistir, vai ser levado ao matadouro como uma ovelha muda, sem abrir a sua boca. Não vai resistir diante dos poderes de Roma, diante de Pilatos, que vai questioná-lo, e diante de Herodes, e diante de todos os poderes estabelecidos, ele não vai resisti-los. Muito embora ele está acima deles, ele vai dizer-lhes que a autoridade dele é superior a deles, e que eles não teriam autoridade alguma, eles teriam, se não tivesse sido concedido pelo seu Pai. Então a gente encontra aqui algo extraordinário para a nossa época, para o nosso tempo. Esses dias eu estava lendo alguma coisa na rede social e alguém estava falando sobre famílias que vão continuar não se reunindo este Natal, mais uma vez, ou se conversando, ou se falando, por divisões políticas. E quando isso acontece, isso mostra, eu sei que isso pode acontecer no meio de todo mundo, mas se isso acontece com nós, cristãos, isso mostra que nós não entendemos nada do Evangelho, que nós não entendemos nada desse rei, desse príncipe da paz, que nós ainda estamos aguardando que a solução para esse mundo, ou para o nosso país, ou para os nossos problemas, será por algum homem, por algum partido, por alguma política, por algum sistema humano. E o Natal deveria nos lembrar, de uma vez por todas, que nessa declaração de Deus vindo a esse mundo dessa maneira, cercado com todos esses elementos, Ele deveria nos lembrar de uma vez por todas, que o único caminho para a paz, que o único caminho para o shalom, que o único caminho para a prosperidade, que o único caminho para o florescimento da humanidade é Jesus Cristo. Nenhum outro. Que todos os outros sistemas humanos, quaisquer que forem, vão nos desapontar, vão fracassar. Que o nosso coração não deveria se apegar demais a essas coisas, que jamais deveríamos permitir que elas se colocassem entre nós e o nosso irmão. Nós deveríamos ter entre nós e o nosso irmão o vínculo da paz. E esse vínculo a gente encontra na pessoa daquele que veio para estabelecer a paz. Em vez da Pax Romana, a gente encontra a Pax Mundi. Em vez da Pax Romana, que era estabelecida pela força, a gente encontra a Pax Mundi, que é estabelecida pelo Filho. Ele vem para fazer a paz. Mais uma vez, Paulo vai citar isso em uma das suas cartas. E vai dizer da seguinte maneira: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Essa é a forma como ele vem estabelecer a paz. E esta é a mensagem do Evangelho. Essas são as boas notícias. Essas são as boas notícias que trazem alegria para todos. A paz é possível. Ela é possível por causa de Jesus Cristo.
Ela é possível porque ela não é algo que os homens conquistam por meio da força. A gente encontra, inclusive, diversas ideias políticas e filosóficas, e eu não quero minimizá-las e não quero gastar tempo com elas aqui, mas a gente vai encontrar sustentação para aquilo que é chamado de guerra justa, onde a paz é conquistada por meio da força. Mas no Evangelho a gente encontra que a paz verdadeira, que a paz duradoura, que a paz real, não acontece por meio da força e nem dos esforços humanos. Ela acontece por meio da ação graciosa de Deus. Não é algo que nós podemos construir, não é algo que nós podemos fazer, não é algo que nós podemos impor, é algo que nós podemos apenas receber e transmitir. É graça de Deus. Portanto, o canto diz aqui: paz na terra aos homens a quem Deus concede o seu favor, aos homens a quem Deus ama, que recebem essa graça. É por isso que o Evangelho é chamado nas Escrituras como o Evangelho da paz. É por isso que os que anunciam o Evangelho são chamados como mensageiros da paz. Porque eles estão levando a mensagem daquele que é anunciado como o príncipe da paz. Essa é a mensagem. E, novamente, paz não só como harmonia entre os povos, como geralmente a gente pensa, mas paz como shalom. Paz como o restabelecimento das condições necessárias para que nós possamos viver a vida aqui nessa terra como Deus planejou que nós a vivêssemos. Com todas as condições necessárias, para que a vida pudesse florescer. Para que pudéssemos florescer, como diz o Salmo 1, do justo. E o justo aqui é Jesus, que despe-se da sua glória, que entra nesse mundo para nos trazer essa paz. E aí o texto continua dizendo, dos versículos 15 a 20, e logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então, com toda a pressa, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam, os pastores, ficaram muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Então eles vão lá e eles encontram que aquilo que foi anunciado para eles, que aquilo que eles viram e ouviram, aconteceu de fato. Eles encontram José e Maria, eles encontram o menino exatamente como havia sido descrito para eles. Eles narram essas coisas para os pais, há uma grande admiração ali. Maria fica, diz o texto, ela guarda, Lucas vai repetir isso outras vezes. Maria guarda essas coisas no coração. Na semana passada, quando nós vimos sobre o Nunc Dimittis de Simeão, ele disse para Maria que uma espada vai atravessar o seu coração. Pensa bem, que coisa dizer para uma mãe: uma espada vai atravessar o seu coração. Maria guardava essas coisas no seu coração. Ela recebe essa mensagem do anjo, ela é escolhida para ser mãe do Salvador. Ela sabe que aquele que está nascendo é especial. Há um quadro que me impressiona. A primeira vez que eu ouvi falar desse quadro foi no livro A Cruz de Cristo, de John Stott. No primeiro capítulo, o primeiro parágrafo daquele livro, na verdade, John Stott descreve esse quadro, e depois eu procurei e encontrei a imagem, a figura. É um dos pré-rafaelitas. E eles pintam, eles descrevem, chama-se A Sombra da Morte. Eles pintam ali uma cena na carpintaria de Jesus. Jesus é o carpinteiro, ele já está crescido agora, ele já é um homem, e ele está na carpintaria, e Maria está lá com ele, nessa cena, e ela está olhando a imagem de Jesus, e nessa imagem Jesus está com os braços
como no formato de cruz. E a sua sombra refletida na parede é como se ele estivesse sendo crucificado numa cruz. Jesus possivelmente fabricava cruz, inclusive, para os romanos. É possível que isso era algo que ele fizesse. Aquilo onde ele seria pregado. E essa ideia, na verdade, do quadro. Então, a sombra dele pregada na cruz, sendo refletida. Maria está lá, e ela está olhando isso. E o seu olhar é o olhar de uma mãe que sabe, de certa forma, que havia guardado no seu coração, que sabia, de certa forma, que esse era o destino do seu filho. Algo incrível. Mas é isso que aconteceu. Jesus nasce para estabelecer a paz, ele nasce para morrer. O que a gente pode aprender dessa história, para eu fechar aqui? Em primeiro lugar, assim como todos os outros cânticos que nós analisamos aqui, nós encontramos mais uma vez a declaração da soberania de Deus. Deus é soberano. Muitas vezes pode parecer que não, muitas vezes pode parecer que o mundo saiu do controle, que as coisas saíram do controle, que outros estão reinando no lugar de Deus, que outros são mais poderosos, mais fortes que Deus. Muitos se arrogam até como se fossem deuses, mas as Escrituras nos declaram, e esses cânticos aqui nos declaram mais uma vez, Deus é soberano. Nada melhor do que esse momento na história dos evangelhos para declarar a soberania de Deus, quando Roma estava no domínio. Nada melhor, talvez, do que o nosso momento para declarar a soberania de Deus, quando nós vemos tantas pessoas hoje em dia pensando, julgando-se ou comportando-se como se fossem deuses ou Deus. Segundo, nós encontramos mais uma vez aqui, assim como em todos os outros cânticos, que Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Mais uma vez aqui a gente encontra o cumprimento da promessa. Quando fala desse movimento dessa família de Nazaré para Belém, está claro. Lucas não cita isso aqui, mas o texto de Mateus, lido pelo André um pouquinho antes, vai nos citar que isso é para que cumprisse a profecia do profeta Miqueias, a profecia das Escrituras que diz desse nascimento. Então, essa história está cercada, na verdade, de expressões do cumprimento de Deus, da sua promessa. Deus é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Nós estamos vivendo numa época, hoje em dia, onde nós podemos dizer, as promessas de Deus, algumas delas ainda não se cumpriram. Nós celebramos aqui o 4º domingo do Advento. Esse é o primeiro advento. Como cristãos, nós aguardamos o 2º advento. Esse 2º advento ainda não se cumpriu, ele não veio. Mas nós devemos continuar aguardando por ele, confiando nele, porque Deus é um Deus fiel. Ele cumpre as suas promessas. Então, ele vai cumprir novamente. Jesus voltará novamente. E essa deve ser uma confiança e esperança que a gente tem. Terceiro, Deus salva. Aqui nós encontramos em todos esses cânticos a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, a mensagem da libertação. Aqui uma conexão clara com o Êxodo, uma conexão clara com esse momento de libertação do povo de Deus. Deus salva, Deus vem ao encontro daqueles que invocam o seu nome, daqueles que buscam por Ele, Ele vem ao encontro dos humildes, Ele vem ao encontro daqueles que dependem dEle para a sua causa e para a sua salvação. A salvação pertence aos humildes, a salvação pertence aos desesperados, a salvação pertence àqueles que reconhecem a sua necessidade de salvação. Portanto, se nós nos encontramos em uma situação, em uma condição em que nós reconhecemos a nossa carência e dependência de Deus, Deus está conosco. Ele é o Emanuel. Ele vem ao nosso encontro, e Ele vem ao nosso encontro para nos salvar, para nos resgatar, para nos alcançar. Quarto, o Evangelho é boas notícias. Nós não devemos confundir o Evangelho com nada mais além do que ele é, boas notícias de salvação. O Evangelho diz respeito àquilo que Deus fez em Cristo para nos salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o Evangelho. Às vezes a gente conversa com pessoas e pergunta, a gente até aqui na igreja faz aqui a pergunta para as pessoas que estão
fazendo a classe de novos membros e a gente tem uma entrevista, a gente pergunta: o que é o evangelho para você? E as respostas são diversas, e eu sei que às vezes as pessoas, a gente dá o benefício da dúvida, às vezes as pessoas estão um pouco nervosas ou alguma coisa assim, e elas não sabem o que responder, mas muitas vezes a resposta é: o evangelho sei lá, o relacionamento. Não, o evangelho não é relacionamento. Relacionamentos são bons, e eles podem ser frutos do evangelho, mas o evangelho, de uma vez por todas, se você não entendeu ainda, o evangelho é a mensagem daquilo que Deus fez em Cristo por meio de nós. O evangelho é a mensagem da graça de Deus. O evangelho é Deus dando o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Todas as demais coisas que a gente pode falar acerca dessa mensagem são fruto dela, são consequências dela, são efeitos dela, aquilo que o evangelho faz em nós e por meio de nós. Mas o evangelho é simplesmente isso. Essas são as boas novas. Deus nos salvando, Deus dando o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Essas são as boas notícias. E isso não devemos confundir isso com nenhum tipo de programa, partido político, ou qualquer ideologia, ou qualquer coisa. Quinto, nossa esperança não está no imperador, nem no governador, mas em Cristo Senhor. Ok? Lembre-se disso, principalmente ao ler as notícias e ouvir as notícias nesses dias tão turbulentos, e vão continuar turbulentos. Enquanto o nosso coração estiver dependendo dos homens, enquanto o nosso coração estiver apegado aos homens, enquanto o nosso coração estiver apegado à política, nós sempre iremos nos decepcionar. Mas quando o nosso coração estiver apegado àquele que é Senhor, aquele que é o único Senhor, aquele que é o Cristo Senhor, então nós não iremos ficar decepcionados, porque Ele nunca vai nos decepcionar. A nossa esperança deve estar somente nele. E por último, o que eu já disse, a paz que desejamos, a paz que precisamos, a paz que esse mundo precisa, a paz que a sua família precisa, a paz que você precisa, a paz interior, ela vem somente por meio de Cristo. Ela só vem somente quando nós submetemos a nossa vida ao senhorio, ao governo, ao reinado, à direção de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Natal. Essa é a mensagem de Natal que nós precisamos receber. Essa é a mensagem de Natal que nós precisamos crer. Essa é a mensagem de Natal que nós precisamos transmitir. O velho hino de uma compositora que compôs muitos dos hinos cantados nas igrejas, principalmente nas igrejas mais tradicionais ao redor do mundo hoje. O velho hino de Fanny Crosby, To God Be the Glory, diz o seguinte: a Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos